2 fois 9, 18, j'en retiens 1. 2 fois 8, 16, plus 1, 17, j'en retiens 1. 2 fois 7, 14, plus 1, 15, j'en retiens 1. Vocês sempre me perguntam como que foi crescer bicultural. Então hoje eu vou contar isso pra vocês. Eu sou Elisa, do Avec Elisa. Eu sou franco-brasileira e o meu projeto é ensinar francês e cultura francesa pra você. Na verdade, eu trocaria essa pergunta. A pergunta que eu faria pra vocês é: nossa, mas como será que é crescer em uma cultura só? Na verdade, eu só fui me dar conta que eu cresci e que eu tinha duas culturas mesmo, e que isso não era uma coisa completamente normal, quando eu tinha mais ou menos 9 anos. Porque até lá eu nunca tinha tido aula de português na escola. Eu estudei no colégio francês aqui em São Paulo, no Lycée Pasteur, e na época a gente tinha aula de português e aprendia a ler e escrever em português só com 9 anos. Até lá era só francês. Então eu lembro de quando eu tinha até essa idade, eu ficava no carro com meu irmão tentando adivinhar o que é que estava escrito nos outdoors, nas publicidades. E no fundo, eu acho que eu gostava dessa brincadeira, porque era uma coisa entre nós dois. Quando a gente lia O, U, a gente lia como se fosse em francês, então a gente falava U. Ou quando a gente lia Oi, né, O-I, a gente achava que estava escrito UA. Então a gente demorava um tempo para tentar adivinhar o que é que estava escrito. Era uma brincadeira bem divertida. Outra coisa estranha era quando os meus amigos brasileiros perguntavam: em que série você tá? Aí eu ficava tentando explicar em que série que eu tava. CM1, CM1, CM2, CM2, ai, como é que fala? 6ème, 5ème? Os anos são completamente diferentes. E isso dava uma confusão. Mas pra mim era bem normal começar uma frase numa língua, terminar na outra, ou comer ratatouille em casa, gostar de camembert, de roquefort, desde pequenininha, ouvir música francesa em casa, e ninguém na rua tinha a menor ideia de que músicas que eram essas. Ou, por exemplo, levar bronca em francês, ou quando a gente estava doente também, minha mãe falava em francês sempre com a gente nessas situações. Então, são coisas que pra mim eram normais, eu não achava que eu era de outra cultura, era a minha casa, era assim e ponto. Outra coisa que eu achava muito engraçado era quando as pessoas falavam os nomes de algumas lojas, porque pra mim sempre era Leroy Merlin ou Carrefour. Quando alguém falava de outro jeito, eu dava gargalhada. Outra coisa boa de você ser bicultural é, por exemplo, se você quer falar mal de uma pessoa na rua, e aí você tá em algum dos dois países, você pode simplesmente falar a língua do outro país e ninguém vai entender. E outro ponto que na escola era sensacional era que a gente tinha os feriados brasileiros e franceses. Então era muito mais feriado do que o normal. E ainda mais, porque eu não sei se vocês sabem, mas a França é o país que mais tem feriado no mundo. Então, imagina a quantidade de tempo que a gente não ficava em casa. Na adolescência, eu lembro que tinha outra coisa que eu achava muito esquisita. Porque eu pisava na escola e parecia que alguém tinha apertado a tecla SAP e tudo acontecia em francês lá dentro. Mas, pra fora dos muros da escola, a vida nas ruas de São Paulo continuava sendo em português. E eu achava isso bem estranho. De qualquer forma, você ser bicultural parece que você é um certo embaixador que tem que sempre estar defendendo e na defesa das suas duas culturas. Quando você está em um país, você tem que tentar desmontar os estereótipos, os clichês que as pessoas têm do outro, e vice-versa. De qualquer forma, parece que tem alguma coisa que perdura. E eu sou sempre a Elisa, minha amiga, minha prima, minha sobrinha francesa quando eu tô aqui no Brasil, e a Elisa, minha sobrinha, minha prima, minha amiga brasileira quando eu tô lá na França. E no meio disso tudo, dessa confusão toda que sempre eu tive na minha vida, eu sempre fiquei me perguntando, mas no fundo, o que eu sou? Quem que eu sou de verdade? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre como foi crescer num ambiente bicultural. E eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários o que vocês acharam e também se vocês têm alguma outra pergunta sobre cultura ou sobre língua francesa. Tem uma coisa importante, se você gosta de língua francesa, você provavelmente gosta também de cultura e de arte. Então, a minha dica de hoje é: hoje, às 10 da noite, às 22 horas, vai sair um vídeo novo no canal Sobre Arte e Café, do Paulo Faria, que é gravado aqui no mesmo lugar do que o meu, porque é ele que tá atrás da câmera. Então, hoje às 10 da noite sai um vídeo novo dele. Não perca a oportunidade de assistir,
que é muito legal. Se eu fosse você, eu já ia lá no canal dele, me inscreveria e ativaria o sininho. Aliás, você pode fazer isso para os 2 canais. Tem mais uma coisa, você já me segue no Instagram? Lá eu dou dicas diariamente de cultura francesa e muitas dicas de língua francesa. Então, se você tem interesse em aprender a falar essa língua, não perde mais a oportunidade. Vai logo lá e começa a me seguir. C'est ça, voilà. À très bientôt. Je vous vois la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Aliás, eu tive uma ideia. Talvez eu fale daqui a pouco para vocês de como eram as minhas férias na casa da minha família lá na França. Vocês lembram da minha avó? Aquela da geladeira? Então, vocês vão saber muita coisa sobre essa história. Tchau, tchau, merci! Foi? Foi melhor esse?